tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas, graças dou pelo perdão. Graças pelas o celeste e por nuvens cá também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites dessa vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, e a esperança que falhou. Pela cruz e o sofrimento, e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Eu não mereço tamanha graça que me livrou da escravidão. O meu passado não tem poder, pra tua glória eu viverei. Eu não mereço tamanha graça que me livrou da escravidão. O meu passado não tem poder, pra tua glória eu viverei. Pra tua glória eu viverei. Boa noite, pessoal. Boa noite. Aê, olha só que povo bonito. Toda essa federação aqui reunida. Olha só que coisa linda. Qual vai ser a primeira MP que nós vamos apresentar hoje? Acho que é a que menos tem. Deixa eu pegar minha colinha. A que menos tem? É a que Vixe. menos tem. Não vamos começar não, porque essa daí vai ser a minha. Não. Vamos pra próxima. Mas a sua é a minha. Mas é a que menos tem Não, aqui. tem aqui também. Brincadeira. Gente, qual que é? É Rio Brilhante, é claro, né? Ah! Recebe a gente. Aê. Não, não senti emoção. De novo. Vocês são os anfitriões. Eu quero emoção. Cadê? Rio Brilhante! Melhorou. Ih, alguém mutou o Quito. Desquita aqui. Desmuta aqui. Desquita aqui. Desquita aqui. Ei, quem que é a próxima? A próxima é o que receberam a gente, né? Central, cadê? BBC. Entregaram, eu gostei. Aquela recepção estilo a la Major ali, todo mundo do ladinho, foi a Central, tá bom? Próximo é Ponta Porã. Muito longe, né, pastor? Nossa, veio de longe, hein, pastor? É, muito longe. E a próxima também é Itaporã. Itaporã. Cri. Eu sou de Itaporã, mas, né? É, Uhul, eu moro em Itaporã, gente, mas... E a próxima é a nossa, Nova Dourado. E agora Vila Barros. Vila Barros não tem um MP, né? Não tem? Não, Ah, disfarça. você que errou. Disfarça, gente. É Vila Matos. Cadê Vila Matos? Também não pôde estar.
E agora vocês vão gritar alto, hein? Vocês vão gritar alto. Filadélfia! Aí, e tem uma. Cadê a pessoa? Falta a última UMP. Amambai. Tá lá. E aí? Foram todas? Foram todos. Galera, solteiros, brincadeira. Lá vem ela com história de solteiro de novo. Quem sou eu pra que o grande rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu
Oi, pode sentar, por favor. Hoje nós passamos o dia aqui, né? Eu não pude estar porque estou com 2 crianças pequenas lá em casa. E aí, se eu falasse para minha esposa que eu viria mais cedo do que eu já vim, não ia dar muito certo. Mas a gente passou o dia aqui, a gente está aqui hoje por 2 motivos. Um é sábado 10, mas o outro é porque é dia do jovem presbiteriano, DJP. E nesse quadriênio, nesse último quadriênio, nesses últimos 4 anos, a Nacional de UMP escolheu como tema Cartas de Cristo. Eu gostaria de pensar com você um pouco sobre isso. Afinal de contas, cartas não é algo que a gente tem mais tanta intimidade, não é? Não é tanto mais comum. Talvez alguns de vocês nunca escreveram cartas. Eu lembro de escrever cartas apenas quando eu era criança. Eu lembro que era necessário uma certa habilidade, quase que uma arte, para conseguir expressar sem emotions, sem gifs, sem figurinhas, não é? E pensar sobre isso não é saudosismo, mas é uma reflexão para a gente entender um pouquinho melhor o que o apóstolo Paulo quis dizer em 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 2 e 3, ele diz que nós somos cartas de Cristo. Paulo, ele disse que nós somos cartas de Cristo escritas pelo Espírito de Deus em tábuas de carne no nosso coração. Então veja, Paulo nos identificou como cartas, como a expressão de Jesus ao mundo, escrita com o poder do Espírito em corações pulsantes. E diante disso, há 3 características que eu gostaria de deixar nessa noite para você, jovem presbiteriano, no dia do jovem presbiteriano, como secretário presbiterial deste presbitério da UMP. Primeira coisa é que cartas de Cristo anunciam a mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala assim: vocês são já manifestos cartas de Cristo. E veja, ele não está dizendo, vocês devem se manifestar como cartas de Cristo, mas ele diz, afirmando que nós já o somos. Faz parte da nossa identidade. Isso é muito importante, porque a igreja de Corinto talvez olhasse para si mesma e dissesse, nós não somos essa carta. Afinal, o próprio apóstolo, na sua primeira carta, trouxe vários adjetivos ruins sobre esta igreja. Mas ele disse, vocês já foram assim e não são mais. Em outras palavras, galera, quando nós somos salvos, nós até podemos ter pecados, mas nós não somos mais o que já fomos, porque a graça de Cristo nos alcançou. Então a lição aqui é muito clara, a nossa identidade não está naquilo que nós fizemos e fazemos, mas a nossa identidade está no que Deus fez por nós e declarou acerca de nós. Então 2 lições práticas nisso. Primeira delas, não esqueça quem você já foi, porque lembrar de quem você já foi te traz gratidão no coração para olhar para quem você é hoje. E quando você olha quem é hoje, essa é a segunda lição prática, a pergunta deve ser, por que eu estou fazendo isso se eu já sou nova criatura e eu sou nova pessoa em Cristo Jesus? Cartas de Cristo expressam a mensagem de Cristo. Mas uma segunda verdade desse texto é que cartas de Cristo vivem no poder do Espírito. De maneira muito poética, Paulo apontou para a obra da Trindade. Ele disse, escrita não com tinta, mas com o Espírito, ou pelo Espírito do Deus vivente. Ele apontou para a ação divina na salvação. Não se trata então de uma obra meramente humana, mas aponta para o poder eterno de Deus consumado em Cristo Jesus. E aplicado no meu e no seu coração pelo Espírito Santo. Isso é importante, sabia? Porque o apóstolo Paulo está dizendo que vocês foram alcançados pelo Espírito. Corinto foi alcançado, nós fomos alcançados. E sempre é o poder de Deus quem atua nos corações. Isso significa que a vida cristã, ela não começa com a capacidade humana e nem sequer continua por ela. O mesmo Espírito que regenerou é o mesmo Espírito que continua atuando. Se você já leu Manso e Humilde de Danny Ortland, você vai saber o que ele diz lá. A graça é o que fez o avião
pegar voo, mas é o que o avião faz com que o avião continue planando no ar. É sempre a graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não busque protagonismo na vida do reino. Seja servo. Cartas de Cristo servem. E uma vez transformados pelo Espírito, nós devemos depender menos de nós mesmos e cada vez mais do poder de Deus. E por fim, o apóstolo Paulo diz: isso foi escrito não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Eu e você não somos objetos inanimados. Eu e você somos completamente vivos. Eu e você temos sonhos, vontades, pensamentos, emoções. E quando Deus nos alcançou, Ele mudou os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos sonhos. De fato, Deus transforma pessoas e atrai para si pessoas. Então guarde bem isso. Quando o Evangelho nos transforma, Ele nos transforma por inteiro. Foi escrito nos nossos corações, no lugar mais profundo que existe dentro de você. É da onde saem as fontes da vida, o que diz Provérbios 4:23. Então, isso implica em duas ações práticas. A vida, para que nós vivamos em santificação e para a glória do Senhor. Portanto, use as suas vontades, use os seus sonhos, use os seus desejos para glorificar o Senhor, porque vocês são cartas de Cristo escrita para o mundo. Que Deus te abençoe, jovem presbiteriano, não apenas nesse dia, mas para que você viva a completude da identidade de Cristo em você. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, a gente vai orar. Senhor, obrigado. Obrigado, ó Pai, por nessa noite nós estarmos juntos. Obrigado, ó Pai, pela alegria que temos de sermos alcançados pelo Teu grande poder e sermos, ó Deus, movidos a estar aqui, movidos a Te bendizer, movidos, ó Pai, a anunciar o Teu Evangelho. Obrigado pela nova identidade que o Senhor nos deu em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado porque nós somos chamados cartas de Cristo, escritas e enviadas ao mundo, a fim de anunciar o detentor de toda a glória, o Salvador da nossa vida, para a Tua glória, ó Pai. Que nós não esqueçamos disto, não apenas nessa noite, mas para toda a nossa vida. Que a nossa identidade cristã, que a nossa vida seja de fato marcada pela nossa identidade e com tudo que é consequência daquilo que aconteceu em nossa vida. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé? Vamos continuar louvando o nosso Deus? Onde me esconderei? Se comigo Tu estás, se subo aos céus, eu sei, Te vejo no mais profundo mar, me encontras. Sabes o que vou falar antes mesmo de dizer. Em todo tempo Tu me serves.
trouxe a vida e me chamou pelo nome. Nunca houve amor igual ao teu. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim outro andar. Conheces quem eu sou, me ajude a caminhar em direção à tua voz que me formou, trouxe a vida e me chamou pelo nome. Nunca houve amor igual ao teu. E escrever os meus dias quando nenhum existia. Nunca houve amor igual ao teu. Mesmo se eu puder contar toda a areia que há no mar, é impossível compreender os teus pensamentos ao meu respeito. Mesmo se na escuridão eu tentar me esconder, nada pode te deter. Transformaria de noite em dia, mesmo se eu puder contar toda a areia que há no mar. É impossível compreender os teus pensamentos ao meu respeito. Mesmo se na escuridão eu tentar me esconder, nada pode te deter. Transformaria de noite em dia. Nunca houve amor igual ao teu. Nunca houve amor igual ao teu. Nunca houve amor igual ao teu, que me formou, trouxe a vida e me chamou pelo nome. Nunca houve amor
salvação, eterna graça que é real, pois Cristo conquistou. Não temo o futuro, pois em tuas mãos está. O que preciso tu me dás e nada faltará. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Nos dá misericórdia, pra hoje a provisão. E quando tudo se acabar, firmado esperarei. Se o mar se levantar, minha ajuda está em ti. Porei meus olhos em Jesus, direi que estou em paz. Direi que estou em paz. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Com meus olhos te verei. Estamos seguros. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Com meus olhos te verei. Tu nos guardas em tuas mãos, na vida e morte sem temer. Dessa história eu sei o fim. Lutamos batalhas que Cristo venceu. Não importa o que virá, vamos descansar. Não conheço amanhã, mas sei que já fez. Lutamos batalhas que Jesus venceu. Lutamos batalhas que Jesus venceu.
Gente, só pra falar que fui eu que errei, tá? Eu olhei pro baterista, mas não foi culpa dele não, tá? Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse
porque sabemos que tudo que a gente possa vir a viver, tudo que a gente já viveu, o Senhor já batalhou essas nossas batalhas, a gente sabe que o Senhor já venceu e por Ti a gente pode vencer, Pai. Hoje a gente comemora o Dia do Jovem Presbiteriano e nós, como jovens, temos a tendência a viver tudo novo na vida e a errar muito nas nossas vidas. Então, hoje eu peço que o Senhor venha cuidar da gente, de cada um aqui, Pai, nos nossos caminhos e nas nossas escolhas, na nossa vida de forma geral. Que o Senhor mostre as melhores batalhas a se lutar, para a gente saber escolher. E também que o Senhor mostre o caminho que devemos seguir no meio delas, Pai. Obrigado pelo seu cuidado, obrigado pela sua provisão, Pai. E obrigado pela vida de cada um que está aqui hoje com a gente também, Pai. Em nome de Jesus, amém. Gente, não sei quantos conhecem, reverendo Erivan, ele é pastor na Igreja Presbiteriana de Ponta Porã, ele já está lá desde 2024. Desde 2024, então já 24, 25, 26 e permanece até 30, se Deus quiser, pelo menos até 30. Reverendo Erivan está eleito ali naquela igreja até 2030. Então, eles que trará a mensagem para nós nessa noite. Eu quero convidar o reverendo Clóvis, pastor da igreja de Rio Brilhante, para vir orar pela vida do reverendo Erivan. E dizer da nossa alegria, tanto ao reverendo Clóvis de nos receber aqui nessa noite, como também, ou nesse dia, né? Como também receber a vida do reverendo Erivan. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos por esse momento precioso que o Senhor nos proporciona nesta noite, nesse dia, de poder, ó Deus, ver a nossa juventude reunido, ó Pai, em torno do Teu Evangelho, da Tua Palavra, ó Deus, louvando, bendizendo e exaltando o Teu nome. E que agora, Senhor Deus, ao ouvirmos a Tua Palavra, o Senhor venha falar ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo, que inspirou, iluminou, instruiu o Teu servo, ó Deus, que Ele possa também abrir o nosso entendimento para podermos compreender a palavra do Senhor. Portanto, nós entregamos, pastor Erivan, nas Tuas mãos. Pedimos, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito para que Ele possa falar ousadamente da palavra do Senhor, de que os nossos corações estejam completamente abertos e sedentos para poder ouvir, para poder receber, para depois poder, ó Deus, também compartilhar. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, e que ela possa operar no nosso coração nesta noite. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Uma grande alegria poder estar aqui com vocês. É a minha primeira vez aqui em Rio Brilhante. Eu fico muito feliz com a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos para poder adorar e engrandecer o nome do nosso bondoso Deus. Comigo está minha esposa, meu filho Pedro, minha esposa Isabela, meu filho Pedro, Bernardo e a Elisa, que está ali com o reverendo Clóvis. Todos vieram hoje ter este momento, né, de comunhão e de alegria juntamente com os irmãos. Eu quero convidar a amada igreja a abrirem as Sagradas Escrituras juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1. Nós leremos do versículo 1 ao versículo de número 5. João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Assim diz as palavras do nosso bondoso Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui, as palavras do Senhor.
nós usaremos como tema deste sermão a seguinte pergunta: quem é Jesus, segundo João? Quem é Jesus, segundo João? Não sei aqui quantos já leram as Crônicas de Nárnia, mas eu vou usar as Crônicas de Nárnia como ilustração do sermão, tanto da introdução até o fim. Mas em um dos livros, chamado O Sobrinho do Mágico, C.S. Lewis, ele descreve a criação de Nárnia de uma forma muito marcante. No começo, a escuridão. Não há árvores, animais, rios, montanhas, nem vozes. Tudo parece vazio. Então, Aslan aparece. E ele começa a cantar. À medida que sua voz ecoa, a escuridão começa a ceder. As estrelas aparecem, o sol nasce, a terra ganha forma, as árvores brotam e os animais despertam. Lewis não está apenas contando uma fantasia bonita. Ele está usando uma imagem literária para nos lembrar de uma verdade muito maior. A vida não nasce do caos por si mesma. A luz não surge porque a escuridão decidiu ir embora. A criação responde à voz do Criador. E é exatamente isso que João quer que vejamos ao abrir o seu evangelho. Ele nos leva de volta a Gênesis. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, vemos a declaração mais poderosa das Sagradas Escrituras. Ali está o seguinte relato: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, segundo o texto, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Porém, Deus falou e a luz rompeu a escuridão. João, ao começar seu evangelho, faz questão de nos levar de volta àquela cena, mas agora ainda mais longe. Ele ultrapassa a linha do início, nos levando para antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer coisa ou criatura existir. João, ele quer que olhemos não apenas para o começo do mundo, mas para aquele que já existia antes do começo. Aquele que estava lá antes de tudo começar. João não inicia seu evangelho falando do nascimento de Jesus em Belém, nem dos pastores, nem dos magos e nem tampouco da genealogia. Ele começa nas alturas da eternidade. Ele abre o véu e nos mostra que Jesus não começou na manjedoura. O menino de Belém, antes mesmo de vir ao mundo, já existia. Ele é o Verbo eterno de Deus. João, ele reproduz de propósito Gênesis capítulo 1, versículo 1, para mostrar que, antes de todas as coisas, o Verbo já existia, estava com Deus e era Deus. Essa introdução, ela é profundamente majestosa aos nossos olhos, porque concentra na revelação grandiosa da glória de Cristo. O reverendo Hernandes Dias Lopes ressalta que estudar João é entrar nos santos dos santos da revelação bíblica. Eu compartilho com ele, pois ao olharmos para o evangelho de João, nós conseguimos contemplar a grandeza daquele que foi enviado por Deus para morrer e ressuscitar com o objetivo de perdoar, expiar todos os nossos pecados. E a grande pergunta do texto é esta: quem é Jesus? E aqui nós entramos no nosso primeiro ponto. Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Versículo 1 e 2 do capítulo 1 do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Aqui, João usa uma linguagem escolhida a dedo. A expressão no princípio remete diretamente a Gênesis capítulo 1, versículo 1, como nós vimos na introdução, mas com uma semelhança importante. Em Gênesis, o texto diz: no princípio Deus criou,
E aqui em João, no princípio, o verbo era Deus. O verbo grego, traduzido por era, aponta para a existência contínua. Isto é, João não está dizendo que o verbo veio a existir no princípio, mas que quando o princípio começou, o verbo já existia. Em outras palavras, o que o texto está nos dizendo é que Jesus não veio a existir por meio da ordem das coisas criadas, pois ele antecede todas as coisas. Além disso, João diz que o verbo estava com Deus. O ponto não é de uma mera proximidade espacial, a ideia é de uma comunhão pessoal. O que ele está tratando aqui é de relacionamento, de intimidade, a ideia é de estar face a face. Contudo, embora João afirme que o verbo estava com Deus, ele também declara que o verbo era Deus. E essas duas afirmações precisam ser consideradas juntas. Por quê? Porque estar com e ser não são a mesma coisa. E por isso o texto exige que façamos uma distinção cuidadosa do que de fato João está trazendo de ensinamento para conosco. O prólogo, a introdução de João, ela apresenta uma verdade profunda. O verbo é pessoalmente distinto do Pai. O verbo estava com Deus. E ao mesmo tempo possui a mesma natureza divina. O verbo era Deus. Assim, o texto revela tanto a distinção pessoal entre o Pai e o Filho, quanto a plena divindade de Cristo. É exatamente isso que a fé cristã histórica confessa. Há um só Deus em essência, eternamente subsistindo em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Portanto, Jesus não é apenas o Filho de Deus em um sentido figurado ou funcional. Ele é verdadeiramente Deus. Embora distinto do Pai, participa da mesma natureza divina. Que palavras maravilhosas que mexem conosco, que nos leva a compreender a grandeza daquele que de fato estava chegando ao mundo para perdoar todos os nossos pecados. Ele não era apenas um mero homem, ele era o homem-Deus, o ser divino, aquele que de fato teria condições de expiar todos os nossos pecados. Essa declaração de João já é suficiente para derrubar dois erros antigos e recorrentes. Primeiro, a ideia de reduzir Jesus a apenas um grande homem, um profeta ou um mestre moral. Nos dias de Jesus, fariseus, escribas e parte das autoridades judaicas já incorriam nesse erro. Hoje, a mesma mentira permanece em grupos que admiram Jesus, mas negam a sua divindade, como o islamismo, o espiritismo, as testemunhas de Jeová e tantos outros mais. Segundo, a ideia de reduzir Jesus a um ser intermediário entre Deus e o mundo, como se ele fosse uma criatura exaltada. Nos dias de Jesus, esse pensamento aparecia em correntes filosófico-religiosas do período. Depois, ganhou forma mais definida no arianismo e ainda hoje aparece em grupos como os mormons, que negam a plena divindade do Filho de Deus e outros. João não permite nenhuma dessas interpretações. Para ele, o verbo é Deus. Por isso, a igreja confessou desde cedo aquilo que encontramos no credo niceno. Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. O verbo eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas, não deixou de ser Deus ao entrar na história. Assim, João nos apresenta Cristo como o verbo eterno, o Criador de todas as coisas, a fonte da vida, a luz que resplandece nas trevas. Em As Crônicas de Nárnia, Aslan não aparece como uma figura frágil. Ele é bom, mas não é domesticado. Ele consola, mas também causa santo temor. Ele atrai, mas ninguém o controla. Essa imagem nos ajuda a perceber um erro bem comum em nossos dias. Muitas pessoas querem um Cristo pequeno, um Cristo previsível,
um Cristo que pode ser ajustado aos nossos desejos. Querem um Jesus que apenas ajude, conforte e, por vezes, aprove os nossos planos. Mas João nos apresenta outro Cristo. Ele nos apresenta, o Cristo que ele nos apresenta não é um acessório espiritual para a nossa vida. Ele é o Verbo eterno. Ele estava com Deus e ele era Deus. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado para não tratar Jesus apenas como um amuleto, alguém que procuramos apenas quando nós estamos precisando de ajuda. Jesus não é um amuleto religioso, nem uma presença útil para os momentos de ansiedade. Ele é o Deus eterno. E nós precisamos entender que nós somos chamados por Cristo para o servir por completo. Que nós não precisamos, que nós não devemos viver como se esse Cristo fosse apenas aquele que está disposto a nos servir em todos os momentos, mas nós precisamos entender que Ele é Deus. Isso significa que Ele não entra na nossa vida para ocupar um pequeno espaço. Ele veio para reinar sobre tudo. Ele veio para reinar sobre os nossos pensamentos. Ele veio para reinar sobre os nossos desejos, as nossas amizades. Ele veio para reinar sobre as nossas ações em meio à internet, em meio aos nossos estudos, os nossos futuros. E Ele veio para nos ensinar e reinar até mesmo sobre as nossas decisões. O Jesus de João não pode ser admirado à distância. Ele deve ser adorado, crido e obedecido por todos aqueles que são chamados por Ele para sair das trevas e vir para a maravilhosa luz. Irmãos, que entendamos que Jesus, além de ser o Deus eterno, Ele também é a fonte de vida. E aqui entramos no nosso segundo ponto. Ele é a fonte da vida. No versículo 3 e 4, o texto nos diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. João, ele passa da eternidade para a criação. O Verbo não apenas existe antes de todas as coisas, ele é o agente por meio de quem todas as coisas vieram a existir. O texto é enfático porque ele diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E para não deixar exceção alguma, João ele reforça negativamente dizendo que sem ele, nada do que foi feito se fez. Queridos, se alguma coisa foi criada por meio dele. Logo, ele mesmo não é criatura. Aqui, João ele continua refletindo o livro de Gênesis para mostrar o poder do Deus que cria por sua palavra, mostrando que a palavra divina é eficaz e poderosa, é eficaz e criadora. João pega essa autoexpressão poderosa de Deus no Antigo Testamento e a identifica pessoalmente em Jesus Cristo, o Verbo que entrou na história. Então João avança, a vida estava nele. O texto não diz apenas que o Verbo dá a vida, diz que a vida estava nele. A vida está nele de forma natural. Ele não recebe vida de fora. Ele é a fonte da vida. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, o Filho também compartilha da vida divina. O Verbo é autossuficiente. Todos os demais seres vivem por derivação, somente ele vive por essência. E essa vida era a luz dos homens. Irmãos, aqui em João, luz não é mero ornamento poético. Luz é revelação. João está tratando de verdade, salvação,
direcionamento. João liga o evento da criação diretamente com a nova criatura. O que ele está apontando aqui é para a regeneração, para a transformação que é realizada mediante a ação gloriosa do Verbo de Deus em nossa vida, pela ação do Espírito do Senhor que nos transforma em uma nova criatura. O que ele está falando é de uma mudança real, de alguém que é arrancado das trevas e é conduzido para a luz. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nós somos transformados por completo. E nós deixamos de viver uma vida de pecado, deixamos de viver uma vida contrária ao Evangelho de Jesus Cristo e passamos a viver debaixo da maravilhosa luz do Senhor. Isaías, capítulo de número 9, versículo 2, diz que o povo que andava nas trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mais à frente, o mesmo profeta, no capítulo 60, disse que Sião seria visitada pela luz gloriosa do Senhor em meio às trevas do mundo. Isaías anuncia que a glória de Deus se levantaria sobre o seu povo, atraindo as nações para essa luz. Povos distantes, reis, riquezas e filhos dispersos viriam a Sião, não por força humana, mas pela ação soberana de Deus. A cidade antes abatida e desprezada seria transformada em glória eterna, porque o próprio Senhor seria a luz, a salvação e a sua glória. No fim, o profeta descreve um povo restaurado, justo e plenamente abençoado, vivendo em paz sob a presença permanente de Deus, que cumpriria tudo isso no tempo determinado. Na criação de Nárnia, a vida, como vimos na introdução, não aparece por acaso. Ela surge porque Aslan fala, canta e chama as coisas à existência. Onde havia vazio, aparece forma. Onde havia silêncio, aparece a vida. E onde não havia movimentos, a criação é despertada. Essa imagem nos ajuda a entender que o Verbo não apenas participa da criação. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E João acrescenta, a vida estava nele. Cristo não apenas entrega a vida, ele possui vida em si mesmo. Olha, meus queridos, hoje nós vivemos em uma época de ofertas. Em todo o tempo chega até nós falsas fontes de vida. Muitos de nós somos levados a acreditar que a verdadeira vida está na popularidade. Somos levados a acreditar que a vida está na aprovação, por vezes na nossa aparência, nos nossos desempenhos, prazeres, por vezes na liberdade sem limite, curtidas e até mesmo no reconhecimento. Quantos de nós já não fomos enganados por esse tipo de proposta, por essa falsa vida que tem sido apresentada a nós? Mas nenhuma dessas coisas pode de fato dar vida ao coração. Elas podem nos distrair, mas não regenerar. Podem animar por um tempo, mas de forma alguma vai nos salvar. Podem maquiar o vazio que por vezes existe dentro de nós, mas não vai, de forma alguma, vencê-lo. Irmãos, o único que pode trazer vida a nós é Jesus Cristo. E é nele que nós devemos nos apegar. Em todas as falsas ofertas de vida que têm chegado até nós, nós contemplemos o Cristo vivo e ressurreto, e que nós o glorifiquemos com todas as nossas forças, pois é para isso que nós somos chamados. Nós somos chamados para estar diante dele, glorificando e exaltando o nome dele, recusando tudo aquilo que é falso, para que apenas Cristo brilhe em nós, para que a luz de Cristo esteja em nós e para que nós testemunhemos desta grandiosa luz que recai sobre cada um de nós.
A verdadeira vida só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Por isso, nós precisamos nos perguntar não apenas se frequentamos a igreja, se conhecemos a doutrina ou se participamos dos cultos. Nós precisamos nos perguntar se de fato nós recebemos a vida em Jesus Cristo. Se apenas sabemos coisas sobre Cristo ou se de fato temos realmente vivido unido a Ele pela fé. Nós precisamos entender a situação que nós nos encontramos diante deste que nos dá a vida eterna. Irmão, se Ele é o Verbo eterno e se Ele é a fonte da vida, isso significa que Ele também é a luz. E Ele é a luz invencível. E aqui nós entramos no nosso terceiro ponto. Ele é a luz invencível. O versículo de número 5, olha o que ele diz. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse versículo é um dos mais belos da introdução de João, porque ele muda do passado para o presente. João diz que a luz resplandece nas trevas. A ideia não é apenas de uma luz que brilhou no momento remoto da história, nem uma memória ou um lampejo antigo. É uma luz que continua brilhando. A luz resplandece nas trevas. O Cristo que veio ao mundo continua sendo a luz do mundo. Sua glória não ficou presa ao passado. Sua verdade não foi enterrada no primeiro século. Seu poder não se extinguiu com a oposição dos homens. Pelo contrário, ele é a luz que continua brilhando. Aqui em João, as trevas não são apenas um símbolo de ignorância intelectual. Elas representam o estado espiritual da humanidade caída. Está tratando da cegueira moral, da rebelião contra Deus, o amor pelo pecado e a resistência que por muitas vezes temos com relação à verdade de Deus. O problema do homem natural não é só que ele não sabe, é que ele não quer reconhecer o Senhor sobre a sua vida. Ele não está apenas perdido, mas ele ama a escuridão. Mais à frente, o próprio João, ele disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Irmãos, a luz não apenas consola, a luz expõe. Ela mostra que as trevas tentam esconder, ela arranca as máscaras e ela revela a verdadeira condição do homem. É por isso que a luz incomoda. É por isso que muitos têm uma grande resistência contra Cristo. É por isso que muitos não querem aceitar o Evangelho. É porque ela traz à tona aquilo que estava oculto, ou aquilo que nós achávamos que estava escondido. O mundo não odeia Cristo apenas porque não o entende, mas porque a sua presença desmascara aquilo que o homem queria manter escondido. E para finalizar, João ele afirma que as trevas não prevaleceram contra ela. Isto é, as trevas não apoderaram, não dominaram, não venceram a luz. Isso é importante para nós, para que nós compreendamos que a luz não está em pé de igualdade com as trevas. Apesar de ter muitos que pregam uma igualdade de força, como se por vezes as trevas estivessem vencendo e em outros momentos Cristo estivesse vencendo, isso se torna apenas uma falácia, porque quando nós olhamos para o Evangelho, Cristo ele já está reinando e vencendo todas as trevas. Onde Cristo se manifesta, as trevas são expostas e dissipadas. Jesus não entra na história como alguém ameaçado pela escuridão, mas como o vencedor. A luz simplesmente brilha e as trevas recuam. Assim como no princípio Deus disse, haja luz e a escuridão foi interrompida, agora em Cristo, a luz da nova criação invade o mundo caído e nos mostra que as trevas não têm a palavra final. Isso significa que a história não está entregue ao caos. Em João, capítulo de número 8, versículo 12, Jesus declara, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida.
Em João, capítulo 12, versículo de número 46, ele diz: Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Cristo, ele não veio apenas visitar o mundo em trevas, ele veio libertar as pessoas das trevas. Se a gente for continuar caminhando, né, pelas crônicas de Nárnia, nós vamos chegar no o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. Nárnia está debaixo do domínio da feiticeira branca. O mundo está preso no inverno. A beleza, mas é uma beleza fria. A ordem, mas é uma ordem de medo. A neve, mas não há verdadeira alegria. É sempre inverno, mas não tem Natal. Então Aslan retorna. E quando ele se aproxima, o gelo começa a derreter. A vida ela começa a aparecer. A esperança volta. A escuridão não consegue permanecer do mesmo modo quando o verdadeiro rei chega. E essa imagem nos ajuda a compreender de forma bem clara o que João está dizendo aqui no capítulo 1, versículo 5 do seu texto. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo não é uma luz fraca tentando sobreviver. Ele é a luz invencível que entra em um mundo caído e vence todas as trevas. Queridos, talvez muitos de nós conheçamos as trevas de perto. Quantas vezes nós somos tentados em nossa caminhada cristã? Quantas vezes nós nos sentimos culpados diante de coisas que nós fazemos e sabemos por vezes que temos feito de forma errônea? Quantas vezes a frieza espiritual tenta nos dominar? Quantas vezes bate aquela ansiedade, medo do futuro? Ficamos nos comparando com as demais pessoas? Quantas vezes o pecado, ele parece nos dominar e, por vezes, nos enche tantas dúvidas? Isso é bem interessante, porque isso é uma realidade que nós enfrentamos ao longo da nossa vida cristã. João, ele não diz que as trevas são pequenas. Certamente as trevas, por vezes, tendem a ser grande em nossa vida. Porém, apesar de João não dizer que as trevas são pequenas, ele deixa bem claro para nós que Cristo é maior. Não sei qual é o problema que você tem enfrentado ao longo da sua vida cristã. Não sei qual é a dificuldade que você tem enfrentado na faculdade, no curso, em meio aos amigos, talvez no seu próprio bairro, com seus vizinhos. Não sei quais são os problemas que têm tentado te afligir e que por vezes têm te levado a pensar que você não tem tanta luz assim, ou que as trevas estão dominando a sua vida. Mas eu quero te dizer que João, ele deixa bem claro no seu texto que Jesus Cristo, aquele que te chamou, aquele que te trouxe até aqui nesta noite, ele é infinitamente maior do que qualquer problema que pode aparecer diante de você. E é exatamente por isso que você pode se alegrar diante de Deus. É exatamente por isso que você pode deixar de lado toda aquela ansiedade e continuar confiando nele, pois é ele quem tem cuidado da sua vida. Você não precisa recuar quando a dificuldade vier. Pelo contrário, você pode avançar, porque quem está com você é Cristo. E é ele que está dissipando todas as trevas. A esperança cristã não está em sermos fortes o suficiente. Está no fato de que a luz veio ao mundo. E essa luz tem um nome. E essa luz é Jesus Cristo. E nele nós podemos nos apegar. Nele nós podemos nos alegrar. Nele nós podemos descansar. Nele nós podemos continuar crendo
que o que ele iniciou em nós, ele há de completar até aquele grande dia. A esperança cristã, ela nos revela um Deus, ele nos revela um homem, mas um homem Deus, um homem grande e poderoso, que tem todo o poder para nos dar a vida eterna. Então, nós não podemos nos acostumar com as trevas, nós não podemos fazer uma amizade com aquilo que Cristo veio vencer. Que nós, meus irmãos, sigamos de fato a luz, que confessemos os nossos pecados, que abandonemos a nossa vida dupla e que paremos de tentar parecer bem diante dos outros enquanto estamos nos escondendo de Deus e que nós, de fato, reconheçamos a nossa situação diante do Senhor e o glorifiquemos como Ele deve ser glorificado, pois Ele é Deus. Cristo, Ele não expõe as trevas para destruir os seus, Ele as expõe para salvar, purificar e conduzir à vida eterna. Isso nos conduz a uma conclusão inevitável. O verbo que estava no princípio é o mesmo que entrou na nossa história para vencer definitivamente as trevas. João, capítulo de número 1, do versículo 1 a 5, nos leva da eternidade à criação, da criação à vida, da vida à luz e da luz ao conflito com as trevas. Mas o restante do evangelho mostrará como essa vitória da luz se manifesta de forma suprema, de forma grandiosa, pois Cristo venceu na cruz do Calvário. Na cruz, pareceu por um momento que as trevas tinham vencido. O Filho de Deus foi rejeitado, ele foi traído, preso, condenado e crucificado. O texto diz que o céu escureceu, o justo foi morto. Aos olhos humanos, a luz foi apagada, mas foi justamente ali que a luz venceu, e venceu de forma decisiva, porque a morte não pôde retê-lo, o túmulo não pôde prendê-lo, o pecado não pôde derrotá-lo, Satanás não pôde triunfar sobre ele. A cruz não foi a derrota da luz, muito pelo contrário, foi o golpe mortal contra as trevas. Tudo aquilo que nos prendia ao pecado foi derrotado e hoje nós temos liberdade plena em Cristo Jesus. Por isso a mensagem deste texto é: contemple o verbo, receba a sua vida e descanse em sua vitória. O Cristo de João 1 não é um Deus derrotado, uma luz apagada, e sim o oposto. O Cristo de João 1 é o Senhor vivo, o Criador, a fonte da vida, a luz invencível. E aquele que nele crê não permanecerá em trevas, porque a luz que brilha em João capítulo 1, versículo 5, é a mesma que salva pecadores, sustenta a sua igreja e conduzirá a história até o dia em que não haverá mais noite. Por quê? Porque Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 23, nos diz: o Cordeiro é a sua lâmpada. Que nós descansemos o nosso coração nesse Deus que é eterno. Que nós vivamos de fato para esse Deus que é a fonte da vida. E que nós reflitamos com grande graça e ousadia a luz imarcessível que está sobre nós e que nós juntos glorifiquemos o nosso Senhor. E que o Senhor, misericordioso, nos ajude. Feche os olhos e vamos falar com Deus. Pai, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. Ao olharmos para o texto exposto nesta noite, nós contemplamos um Deus muito superior ao que por vezes nós temos pintado com a nossa capacidade racional. Sendo assim, ó Deus bendito, nós pedimos para que, em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo, o Senhor esteja a nos fortalecer, o Senhor esteja a conduzir a Tua igreja e esteja a nos capacitar, ó Deus bendito eterno,
a continuar glorificando e exaltando o teu nome, pois o Senhor foi quem nos resgatou. O Senhor, ó Pai, foi aquele que nos sustentou, e o Senhor, ó Deus, é aquele que continuará nos sustentando até aquele grande dia. Que a nossa confiança esteja inteiramente em Ti, ó Deus bendito, e que nós descansemos o nosso coração na certeza de que o Senhor nos ouve e continuará nos abençoando para a Tua glória e o Teu engrandecimento. Deus bendito, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, nos abençoe no Senhor para a Tua glória mesmo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé para cantar o hino da mocidade? Somos jovens no mundo velho, a pregar novos ideais do mesmo evangelho que pregaram os nossos pais. O mundo muda, mas Cristo não importa que perdemos a salvação. Você sabe que as suas testemunhas de Jesus, temos que dizer ao nosso povo que somos está na cruz. Nossas mãos estarão unidas, combatendo a escravidão de preciosas vidas, sem Jesus, sem direção. Teremos o tentador, talvez pelo libertador. Você e as suas testemunhas de Jesus, sem dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Juventude cristã, avante, em sua vida no perdão real, com fé no comandante, venceremos todo mal. Ser testemunha, disse o Senhor, daremos sempre de Jesus seremos. Você sabe que as suas testemunhas de Jesus, temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Você sabe que as suas testemunhas de Jesus, temos que dizer ao nosso mundo que a solução está na cruz. Pessoal, pode sentar. Só quero trazer dois avisos rápidos, breves e diretos. O primeiro deles é que agora em junho nós teremos a EBD unificada. Bem, o que será isso? Nós pretendemos reunir as mocidades do nosso presbitério para uma escola bíblica dominical unificada no mês de junho, com o tema de sexualidade e
afins. E nós pretendemos fazer isso não no modelo apenas expositivo, como se fosse uma aula expositiva, mas nós pretendemos fazer isso como se fosse num formato de podcast. Então, nós teremos 2 entrevistados, um entrevistador, e também ouviremos perguntas enquanto acontece a nossa conversa ali. Então, a tentativa é de nós termos uma aula sobre o tema de sexualidade no mês de junho, neste formato. E nós gostaríamos que todos participassem. Nós divulgaremos mais informações quanto a horário, coffee break, porque nós, sempre é bom termos esse momento de comunhão juntos. Está bem? Esteja orando por nós, como federação, para a organização disso, porque nós queremos fazer com ordem, de uma maneira que também seja muito integrativo a todos nós. Beleza? Segundo aviso importante que nós temos é sobre o acampamento do Sínodo. Quem não sabe, nós temos Sínodo de UMP organizado. E é importante dizer isso a você, por quê? Neste ano, nós conseguimos mandar de cada federação do nosso Sínodo, Mato Grosso do Sul, 2 delegados para o Congresso Nacional. Então, aqui do nosso presbitério, por exemplo, foram o Tiago e o Guilherme de Amambai. O PCGE, que é o presbitério de Campo Grande, mandou 2 delegados também, e o presbitério do Pantanal também mandou 2 delegados, mas nós mandamos o presidente do Sínodo, que é o Gabriel, que era da Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui do nosso presbitério, agora está lá em Campo Grande. Por que isso é importante? Primeiro, pela nossa representatividade nacional dentro da UMP, mas também é histórico. Nós não havíamos mandado até então delegados para o Congresso Nacional. Isso é realmente muito importante, principalmente nesse ano, quando a UMP completa 90 anos de existência, tá bem? E aí nós teremos o acampamento do Sínodo, que será em outubro, nos dias 16, 17 e 18 de outubro. Será em... eu não sei falar essa palavra, tem que falar em línguas. Piraputanga, tá bom? E logo mais nós divulgaremos questão de valor, como que nós faremos para chegar até lá, tá bom? E é isso, Thiago. Vamos lá. E teu sábados 10, mas a gente vai falando sobre eles durante o tempo. Obrigado. Eu queria agradecer ao pastor Clóvis, e ao conselho da igreja por ter recebido nós aqui, a mocidade, a federação, todos vocês, Que pena que mais gente não pôde vir, Mas nos próximos vamos nos reunir. E eles vão tocar mais uma música, mas antes nós vamos recitar o moto da UMP, porque, gente, vocês são MP, vocês têm que saber o moto, vocês têm que decorar esse moto, tá bom? Depois que eles tocarem uma música, aí vocês vão vir aqui para frente para a gente tirar uma foto, tá bom? Não saiam correndo para todo mundo jantar, que deve estar todo mundo com fome. Não, espere. E vocês viram lá na frente que tem um cartaz escrito sábado 10 com uns canhão de luz? Eu vou estar lá esperando você, para você ir lá, para eu tirar uma foto de você, para a gente colocar na nossa página da federação, tá bom? Então, é isso mesmo, vou passar um tutorial aqui de passo a passo como vocês fazer, tá bom? Então, quando eu falar recitamos o moto, recitamos o moto. Fiquem de pé, porque o Thales está cochichando no meu ouvido aqui para vocês ficarem de pé. Vai. Recitamos o moto. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor e unidos no trabalho. Lindo! Sopra em teu rosto, o sol resplandeça em tua face, a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus
chuva em teu rosto, a brisa lhe traga um alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus com seu amor e a paz, já que o coração e a fé, nos vemos outra vez que Deus limpa em sua mão. Que Deus limpou com seu amor e a paz, já que o coração e a fé, nos vemos outra vez que Deus limpa em sua mão. Deus envolve seu amor e a paz, deixar que o coração e a fé, nos vemos outra vez que Deus limpa em sua mão. Que Deus envolve seu amor e a paz, deixar que o coração e a fé, nos vemos outra vez que Deus limpa em sua mão. Já pode vir aqui pra frente pra gente tirar uma foto. Pessoal, ó, presta atenção, olha aqui pra mim. Olha aqui. Atenção, travou aqui, ó. Por favor, sobe aqui, ó. Tem espaço aqui em cima. O pessoal vir mais pra cá, senão não vai sair na foto. Vem, 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 vem. Pode subir, sobe no púlpito. Até ele acabou a vontade de chegar aqui.